uso do filme radiográfico pode ser uma alternativa boa e barata para o fotógrafo analógico, principalmente em câmeras de médio e grande formato. A ideia aqui nesse vídeo é mostrar para vocês, passo a passo, usando o tanque de revelação e o revelador comum que você tem em casa. O menor tamanho disponível é o 13 por 18, então seja qual for o tamanho, ele precisa ser cortado, e esse é um passo importante aqui no que a gente vai apresentar. Supondo que você comprou um filme 13 por 18, você vai precisar cortar do tamanho do negativo que você vai utilizar na sua câmera. Vamos dar o exemplo do corte 4 por 5 polegadas, que equivale a mais ou menos 9 com 12 centímetros. Um 13 por 18, então vai dar duas chapas de raio-x para câmeras de grande formato, 4 por 5. Você pode também quadruplicar, subdividindo esses negativos para câmeras menores, 6 por 9. Que pode ser usado, por exemplo, numa TLR também, que é 6 por 6. Bem, o cortador de papel ele é muito importante nesse processo, já que você vai fazer isso dentro de uma sala escura, apenas com a luz de segurança para esses filmes que são ortocromáticos. Se você puder comprar um que tenha esse controle deslizante aí de tamanho, é muito importante. E é um dos mais baratos do Mercado Livre. É interessante também colocar marcações, já que você vai estar no escuro, né, com uma baixa visão, e você pode centralizar essa régua de acordo com o tamanho escolhido do filme, nas duas marcações. No caso aí, aproximadamente 8,8 por 11,8, que é o equivalente ao 9 por 12. Então você vai usar essa régua, né, para colocar o filme de uma forma mais fácil no tamanho exato, sem precisar ficar medindo com a luz de segurança. Então, nas duas posições. Essa fita adesiva que eu coloquei aí, ela é importante para exatamente você saber a posição da régua e ela ficar fixa. Então vamos cortar aí o 13 por 18 em duas chapas 4 por 5. Então você pega divide o corte com cuidado, lembrando que esses filmes eles têm uma dupla face em termos de emulsão, então qualquer coisa você arranha, tem que ter muito cuidado nesse processo. Segurar com firmeza, mas sem ficar arranhando na régua. Então já cortou em dois, precisa tirar mais uma para ficar certinho. O ideal é ficar em torno de 8,8, um pouco menos do que 9. Então sobrou um pequeno pedaço do filme. Agora você vai cortar no tamanho maior, que é aproximadamente 11,8, quase 12. Então você lateraliza e corta as pontinhas. Isso tudo, como falei, feito num ambiente seguro, com a luz vermelha. No change bag seria praticamente impossível você fazer isso, mas é possível também usando moldes. Então vejam, você conseguiu com uma chapa 1318, dois negativos 4 por 5. Isso sai muito barato, porque uma caixa com 100 você consegue render aí pelo menos 200 chapas 4 por 5 e custa menos de R$100 uma caixa com 100 folhas 13 por 18. Depois você pega esses negativos, guarda em um local absolutamente protegido. Eu fiz aí uma caixa de papelão, coloquei espumas, né, pretas para forrar, para não ter o risco de arranhar o negativo. Você pode usar papel de seda ou até mesmo papel comum, papel A4 cortado, para entre um negativo e o outro, entre uma chapa e outra, você colocar a proteção. Lembrando que essa caixa tem que ser completamente vedada contra a luz e só pode ser aberta, obviamente, no escuro, com luz de segurança ou no change bag. Eu ainda coloco essa caixa dentro de um saco preto, desses de lixo comum, para proteger ainda mais do risco aí de uma entrada de luz. Então essa é a forma. Você pode colocar em envelopes também. Bem, agora vamos colocar o filme na câmera, usando aí como exemplo uma TLR. Então esse negativo tem 6 por 9, antes poderia ser 6 por 6. Eu sempre corto um pouquinho maior do que o tamanho
do local da câmera para poder ele ficar bem apoiado aí na estrutura do local do filme. Então aqui é um exemplo usando uma Yashica, mas poderia ser uma Rolleiflex ou qualquer outra câmera de qualquer tamanho. Você só tem que cortar do tamanho correto. Então eu estou colocando aí, apoiado sobre... Tem algumas pessoas que colocam papel de seda aí atrás também para proteger contra arranhão. É uma boa ideia também. E aí fecha a câmera e faz a fotografia. Depois, tudo dentro do change bag ou no completo escuro, você faz esse processo de colocação e retirada do pedaço de filme de raio-x. Bem, agora vamos ver a colocação no chassis, dependendo do tamanho do corte e o chassi que você vai utilizar. Então vou mostrar esse processo simulando como se estivesse dentro do change bag. Mas os filmes suportam uma lâmpada vermelha de até 7 watts, mais ou menos, que é a luz mais segura que tem. Depois a gente vai mostrar a imagem aí da luz de segurança. Então aqui é um chassi 4x5, no caso aí usado numa Graflex. Então a gente coloca o chassi vazio, a caixinha contendo o filme radiológico, né, que você já cortou previamente. Então essa caixinha obviamente não estaria aberta, mas sim fechada. Então se você coloca isso tudo dentro do change bag, e aí vai começar o procedimento de colocação no chassi. Então lá dentro do change bag você abre o chassi, puxando lá a proteção, pega o pedaço do filme com cuidado, sempre tendo o cuidado de não arranhar, ele é muito sensível a arranhões. E coloca, pode ser qualquer um dos lados, porque não tem o problema de outros filmes convencionais, que tem o lado só da emulsão, como eu disse, tem emulsão dos dois lados. Um dos únicos filmes que tem emulsão de um lado só é o de mamografia, mas você normalmente não compra esse, compra esses outros aí que são mais baratos. Então colocou no chassi, dentro do change bag, pronto, vai para o momento da fotografia. Já colocou na máquina, tem um exemplo realizado na data de gravação deste vídeo no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com a câmera Graflex. E com relação a foto em si, você tem que fazer a exposição correta e depois a gente explica aí como é que funciona. Colocação do filme agora já no tanque de revelação. Você fez a foto, chegou em casa, vai revelar tudo dentro da câmera escura ou do change bag. Então vou tira os carretéis e vamos colocar a chapa diretamente dentro do tanque, onde vai receber o revelador e o fixador. Então você pega com cuidado, faz uma pequena dobra para poder ficar, e mantenha sempre o lado que você fotografou, que você expôs, para dentro. Por isso mantenha o polegar do lado que você pegou do chassi, o lado que foi exposto. Isso tem menos chances, então com o polegar, recapitulando, coloca dentro do tanque. Veja que ele não encosta totalmente, mas não tem problema se encostar, porque o lado exposto vai receber o líquido. Então, agora o procedimento usual de revelação. No caso aqui, estou usando o revelador D76, mas pode ser com qualquer outro. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas dicas com relação a isso. E o fixador também convencional, é um D76 bastante gasto. E você vai fazer o procedimento usual, usando luva, todas as proteções, um funil para devolver para o frasco do revelador e do fixador, e obviamente que um relógio. Vamos colocar água, fazer uma pré-lavagem de 1 a 3 minutos, tem gente que deixa 5 minutos também,
deixa um pouquinho de água, apenas para maciar o negativo. Depois da pré-lavagem, o revelador padrão que você quer utilizar. Então D76, bastante utilizado, com uma leve diluição de 500 para 850 ml e coloque no tanque a quantidade máxima que ele permite. Esse tanque ele é de 500 ml para um filme 120. Como esse filme é um pouco mais alto, você coloca em torno de 800 ml. Até ali, ó, vejam que ele está bem cheio e não precisa colocar a tampa. Basta um leve agitar para a esquerda, para a direita, durante o primeiro minuto e depois a cada minuto um pouquinho de agitação também. Só desse jeito aí que eu estou demonstrando. Então passou o primeiro minuto, deixa descansar. E depois, como esse tempo aí que eu vou usar para a revelação foi em torno de 10 a 11 minutos, eu de 2 em 2, 3 em 3, não tenho um rigor muito forte com relação a isso. Então, passado aí, deixa descansar mais um pouco, vou mostrar a luz de segurança que foi construído com materiais comprando em loja de material elétrico. Uma lâmpadazinha de 7 watts vermelha, não é bom utilizar, eu não uso LED, eu uso a luz convencional incandescente. Coloquei numa caixinha de plástico e revesti com fita isolante e coloquei um filtro vermelho na ponta para ainda quebrar mais ainda. Você pode também fazer a revelação tradicional. O Rodrigo Silva tem um vídeo muito interessante, eu vou deixar o link para vocês verem como revelar usando luz de segurança e as bandejas convencionais que são utilizadas também. Uma outra forma é o estilo lambe-lambe, na vertical. Você usa 2 frascos contendo o revelador e fixador, obviamente que no escuro, com a luz de segurança, e fica imergindo e colocando e mexendo o negativo na vertical no revelador, depois lava e passa no fixador também. Seria o equivalente à bandeja. Eu tenho usado mais o tanque de revelação porque é mais prático para mim. Eu não preciso esperar à noite para criar o ambiente. Então, bem, voltando aqui ao tanque, passou o nosso tempo, vamos devolver o químico. Como eu disse, um D76 gasto, velho, e que eu guardei exatamente para revelar raio-x. É importante não usar um revelador que tenha um tempo muito curto para você ter um controle melhor aí da revelação. Vamos interromper com água comum. Eu só faço com 30 segundos, 1 minuto no máximo. Deixo um pouquinho, descansar, dou uma lavada para poder colocar o fixador. O fixador, no caso aí um F24 mesmo, o tradicional, clássico da Kodak. Geralmente o fixador é para um tempo aí de metade do tempo do revelador. Para o raio-x costuma dar certo. Então no meu caso aqui eu coloquei uns 10 a 11 minutos de revelador, 5,5 a 6 minutos de fixador. Mesma coisa, primeiro minuto agitando levemente, sem colocar tampa, não tem inversão. É só para lá e para cá, que tem menos chances de arranhar o negativo, o filme. Então mais um pouquinho, já podemos devolver o fixador para a garrafa. Depois vem a lavagem convencional. No caso aí você enche e esvazia mais ou menos umas 4 ou 5 vezes o tanque de revelação para lavar e pronto. Não precisa deixar 2, 5 minutos em água corrente. Basta uma lavagem final. Então fez a lavagem, esvazia algumas vezes, como eu falei, 4 ou 5 vezes e pronto. Você já pode tirar e está revelado o filme de raio-x. Depois é só colocar para secar, dar uma sacudida para tirar o excesso de água. Não precisa colocar secante, eu não coloco, eu só dou uma sacudida e deixo ao ar ambiente. Vamos ver melhor agora contra uma estrutura branca, né? Papel branco ou uma negatoscópio, fica melhor para você visualizar. Depois que ele seca, ele ainda fica um pouco mais escuro, então vejam que revelou aí uma imagem de lá do Jardim Botânico.
Então, obrigado por assistir o vídeo, compartilhe, leia o texto da descrição que a gente vai colocar algumas dicas de tempo de revelação. Obrigado, curta e compartilhe o vídeo do Vintage Camera.